Graça e paz. Já tem gente aqui esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. Se vocês quiserem ir dando um oizinho aí para mim, para eu saber quem já está aqui. Creio que o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite, através da sua palavra, que é sempre viva e eficaz. Vamos esperar uns minutinhos, vou dar uns 5 minutinhos de tolerância. Esperar as pessoas ir chegando e entrando. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Oi, meus amores. Oi, Rafa. Oi, filho. Meu sobrinho e meu filho. Minha sobrinha e meu filho. Isso é um privilégio. Tô com saudade de vocês, gente. O que eu faço, gente? Davi logo tá aqui com a mãe, né, filha? E a Rafa também, que ela vai vir visitar a tia Vá. Vamos pegando aí a apostila, tá? Apostila, Bíblia, o livro. Hoje nós vamos usar tudo. Apostila, livro, Bíblia. Tudo que vocês têm aí de material vai pegando, vai deixando aí no jeito. Vocês conseguiram ler o Gênesis? Nós já tivemos 2 aulas, né? Oi, Fábio, paz. A Fábio é uma aluna dedicada, né, Fábio? Um prazer ter você aqui com a gente, viu? Que bom, tudo no jeito já. Hoje nós vamos entrar, então, na Bíblia. Já tem 2 aulas que nós estamos aqui, né, nessa turma, e a gente ainda não entrou, de fato, na Bíblia. A gente ainda não leu a Bíblia, né? Falamos sobre o que ela é, falamos a introdução do Antigo Testamento, e hoje nós vamos entrar no Gênesis. E se preparem, porque o Gênesis é uma aventura. Eu vou tentar, e eu vou conseguir, mas dar ele em 2 aulas. Mas o Gênesis dava para a gente estudar muito, muito tempo, porque ele é muito rico. Quem leu viu, parece que não vai acabar o livro de Gênesis, porque ele tem 50, acho que 50 ou 51 capítulos. Toda vez que eu vou ler Gênesis, eu falo, gente, oi Aline, paz, boa noite, amor, seja bem-vinda. Ó, Gênesis, ontem eu dei 50 capítulos. Ontem eu dei aula para a turma do módulo 2, a gente já está nos livros históricos, então a gente já está lá em Ruth. Ruth é 4 capítulos, então a gente conseguiu praticamente ler o livro todo na aula. Isso é muito bom, muito bom. Paz, Roseli, bem-vinda. Mas o Gênesis é impossível. Primeira vez que eu abri uma turma de estudo e nós fomos estudar, eu levei 1 ano para dar só esses 5 livros que nós vamos dar em 3 meses. Eu levei 1 ano, porque a gente ia lendo junto nas aulas. Por isso que eu peço para vocês lerem antes. Para a hora que a gente chegar aqui, todo mundo já leu, né? Então, assim, vocês sabem do que eu estou falando, vocês vão se localizar. Se não leu, fica mais difícil, né? E o ler o livro antes de vir para a aula, não é que você não pode assistir a aula se você não lê o livro. Pode, deve, melhor que nada. Mas se você lê o livro e vir para a aula, você
você com certeza vai ter alguma dúvida ali. E aí você consegue trazer essa dúvida para a aula, né? Às vezes, na minha explicação já vai sanar a sua dúvida, e se não sanar, você tem a oportunidade de mandar aqui a sua dúvida e a gente esclarecer. Se eu não souber, a gente pesquisa e daí na próxima aula a gente esclarece. Mas, então, assim, a importância de vocês virem aqui para a aula nas quartas com o livro lido, tá? Eu estou colocando um cronograma de leitura lá no grupo. Se você está conseguindo seguir, então você já terminou o Pentateuco, né? Que a gente já comecei desde o mês passado. Mas se você não consegue seguir, tenta assim, semana que vem nós vamos ter aula do Gênesis. Lê o Gênesis durante aquela semana no teu ritmo. Nós vamos ficar 2 aulas no Gênesis, então hoje e quarta que vem ainda é Gênesis, tá? Então, se você não leu, hoje a gente vai dar uma introdução, tenta terminar essa leitura para a aula que vem. Aí na outra semana é Êxodo, então daí você tem uma semana para ler o Êxodo, tá bom? Se você ler o livro e vir para a aula, nossa, o rendimento da sua aula vai ser outro, tá bom? Então, esse plano de leitura que eu coloco lá no grupo é a leitura da Bíblia em um ano. Mas, para o estudo, o essencial é que você leia o livro que nós vamos estudar na semana, tá bom? Paz Kleber, seja bem-vindo. Quando a gente iniciou esses estudos, eles eram só mulheres. E agora nós já temos 3, essa turma nós já temos 3 alunos homens. A outra turma não, porque ela está fechada, não tem como entrar lá. O único aluno lá da outra turma é meu marido, que ele assiste às aulas para me ajudar. Mas nessa turma a gente já tem 3 alunos. Então a gente tem o Kleber, a gente tem o Davi e o Celso. São todos bem-vindos em nome de Jesus, tá? Daqui uns dias eu vou colocar o Fernando também para dar umas aulinhas aqui para gente. Falei para ele para a gente começar a revezar. Ele tem muito para nos ensinar também. Ele gosta muito da Bíblia, gosta muito de estudar. Ele que é teólogo, né? Eu não sou, ele fez teologia. E o Caleb também, ó. Mais um aluno. É verdade, essa turma o Caleb tá. Essa turma o Caleb tá. Que da primeira turma, só a Emanuela, minha filha do meio, que era minha aluna. Aí nessa outra turma que começou, o Davi quis entrar, e agora o Calebinho tá assistindo, né? Ele tem 14 anos já, para mim é um bebê, mas ele ainda tem 14 anos. Ele já tem 14 anos, então assim, temos vários homens na turma. Glória a Deus, vocês são bem-vindos, tá? Então, separem aí a sua Bíblia, a sua apostila. Os alunos novos que não têm apostila, fiquem tranquilos, vão acompanhando aqui, tá bom? Se você também ainda não tem o livro, deixa eu mostrar. Esse é o nosso livro, que a gente estuda. Já trabalho com ele há uns anos. Ele tem todos os livros da Bíblia. Ele tem um panorama, ele traz um panorama de todos os livros da Bíblia. Então, assim, a gente vai usar ele até o final da Bíblia, até o Apocalipse, tá? E as apostilas, elas são assim, ó. Essa é a primeira apostila, né? Que é o panorama bíblico e o Pentateuco. Estou explicando tudo isso, gente, que a gente tem aluno novo essa semana, tá? Acho que a gente tem 2 alunos novos. E aqui tem o conteúdo, esse conteúdo elaborado e por mim, a gente fui pesquisando, fazendo um levantamento, assim, não é nada muito, muito elaborado. E essa aqui, ó, deixa eu mostrar. Então, toda vez que a gente troca o módulo, a gente troca a apostila. O livro não, o livro é do começo ao fim, a gente usa o mesmo livro, mas a apostila a gente troca. Então, ó, aqui é o primeiro módulo, que é o que vocês estão fazendo, depois no segundo módulo já é outra apostila, que são os livros históricos, tá? Então, a gente vai mudando, por isso que vai renovando os materiais, amém? Vamos orar? Já deu uns minutinhos, a gente já tem bastante gente aqui na sala. Vamos começar para honrar aqueles que são pontuais, né? Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai,
por mais essa noite aqui na tua presença. Te agradecer porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor, Pai, que nos chama e é o Senhor que nos capacita. Por isso, Senhor, eu não estou aqui pela minha autoridade, nem, Senhor, na força do meu entendimento, mas, Pai, eu estou aqui na dependência do Teu Espírito Santo, Senhor, não para ser a dona da verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Eu estou aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, para que nós possamos caminhar juntos em busca de mais do Senhor, através do conhecimento da Tua palavra. Eu sempre oro e peço que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, e nessa noite não é diferente. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, esteja sobre a minha vida, me guiando, guiando as minhas palavras, guiando os meus pensamentos. Abre também, Pai, o entendimento dos meus irmãos, coloca a Tua mão sobre eles, Pai. Deus, quebra toda barreira, Senhor, na mente, todo sofisma. Deus, tudo aquilo que nós aprendemos, Pai, que muitas vezes não estão de acordo com a Tua palavra. Pai, que o coração dos meus irmãos, o meu coração, Pai, que ele esteja nessa noite, Pai, moldável. Que nós possamos, Pai, ser, Senhor, aqueles que se deixam moldar, como vaso, como barro na mão do oleiro. Que o Senhor molde, Senhor, o nosso coração e a nossa mente através do entendimento da Tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe todos que estão aqui comigo, aqueles que vão assistir ao vivo, aqueles que vão assistir depois também essa aula. Que o Senhor possa alcançar eles com uma porção especial da Tua presença nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, hoje, todo o estudo, na verdade, todos os dias de estudo, é uma aula de fé. Né? Eu estava orando aqui, falando, Deus, eu preciso ter muita fé para continuar nessa caminhada, para continuar estudando, para continuar ensinando, né? E ela vem, toda vez que a gente estuda a palavra, toda vez que a gente se dedica, a fé aumenta, porque você se depara com um Deus maravilhoso. A gente começa a entender como é grande o poder dele, e a nossa fé, ela não é mais a mesma. Ela começa a crescer. Amém? Então, são aulas de fé, tá? Vou pegar um negócio que caiu aqui. Vamos lá. Vamos começar com o nosso livro, tá bom? Você que não tem um livro e tiver um caderninho aí, uma caneta, vai fazendo suas anotações, depois o seu caderno vai chegar, tá? Vocês recebem um caderno, o dos meninos é diferente, tá? Gente, não é cor-de-rosa. O das mulheres é cor-de-rosa. Oi, Isa, paz. O das mulheres são cor-de-rosa, dos homens não é, tá? Mandei fazer diferente, é preto com azul. Aí você vai receber um caderno e todo módulo tem um caderno. Então, assim, as anotações desse módulo põe nesse caderno. Porque mais para frente, quando você for fazer anotações, precisar, né, relembrar alguma coisa que você estudou, então você sabe que as anotações do módulo estão nesse caderno. Aí, conforme muda o módulo, também muda o caderno, tá bom? Mas se você ainda não tem o seu caderninho aí, para os alunos novos, anota aí num papel e depois você passa limpo, tá bom? Então, abre lá o seu livro. Nós vamos começar página 37. Eu tenho que me achar, que numa turma eu tô numa página, na outra turma eu tô lá na outra. Abre aí página 37, capítulo 4. Então, esses capítulos 1, o 2 e o 3, a gente já estudou, tá? Que é a introdução ao Antigo Testamento, a introdução à Bíblia. E agora a gente vai, então, para a introdução aos livros da lei, e agora a gente vai, então, para o Gênesis. Todas as vezes que nós formos começar um livro, a gente vai primeiro no nosso livro, nesse livro. Antes da gente ir para a Bíblia, aqui na aula, a gente vai para o livro. Por quê? Porque esse livro, ele traz um panorama do que se trata o livro. Personagem, tema, autor, e aí a gente consegue ter uma visão do livro, tá? Então a gente sempre trabalha com o livro primeiro, aí nós vamos para a Bíblia junto com a apostila. A apostila, se vocês já tiveram a curiosidade de ler, ou se não tiveram, vocês vão ver, a apostila é um resumo do livro bíblico, tá?
Então, assim, é a mesma coisa que eu falasse assim, lê Gênesis e faz um resumo para mim. Então, tá aqui, gente, eu fiz prontinho para vocês. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Gênesis. Começa na página 5 e vai até a página 8. É um resumo do Gênesis. E aqui, nas páginas finais da apostila de vocês, a gente tem os cronogramas. Ó. Hoje a gente vai ver o cronograma, a gente vai estudar o Gênesis, então nós vamos usar esse cronograma. Ele tá coloridinho assim porque eu pintei, ele não vem coloridinho, tá? É que eu gosto de pintar. Então aqui é assim, é o livro desenhado. Sabe aquela história, desenha para mim que eu não estou entendendo? Então, aqui está desenhado. O que está desenhado aqui, pastora? Está desenhado o resumo, tá? Então, aqui a gente vai depois que a gente entender vamos dizer assim, um pano de fundo, um cenário do livro bíblico, tá? Então, abre aí o teu livro na página 37. Oi, Bia. Na página 37, capítulo 4, Gênesis. Ô, gente, quando a gente é crente, tem umas coisas que perseguem a gente. Tava vendo Instagram agora à tarde, e um rapaz entrevistando as pessoas na rua. Ele não fala se as pessoas é crente ou não é crente, ele só fala assim, ele para as pessoas na rua e fala assim, qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Ô, gente, eu acho que ele entrevistou bem umas 20 pessoas. Ninguém acertou. Teve uns que não falava nada. E quem falava Gênesis. Primeiro livro do Novo Testamento, Gênesis. Não. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento, é o primeiro livro da Bíblia. Ele começa com Gênesis. E aí o povo, você fala primeiro livro, as pessoas então muitas nem sabem que a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento, ou em Velho e Novo Testamento. Então aqui nós temos o Gênesis, o primeiro livro do Velho ou Antigo Testamento, tá? Na minha Bíblia, a maioria das Bíblias protestantes está Antigo Testamento. Mas nas Bíblias católicas, nas Bíblias mais antigas, de versões, das primeiras versões, trazem Velho Testamento. Tá errado? Não está errado. Antigo e Velho. É que o Antigo, ele dá ele soa melhor, né? Porque uma coisa antiga, tipo assim, eu tenho um móvel antigo, é chique. Eu tenho um móvel velho. Aí você já imagina um troço caindo aos pedaços, que não serve mais para nada. E o Antigo Testamento, muitas pessoas têm essa visão, é velho, ficou para trás, não serve para nada, não tem uma mensagem. Então eu acredito que essa redefinição de velho para antigo justamente culmina nisso, para que a gente entenda que não é algo velho, que não tem nada para nos oferecer, não, é algo antigo. E o antigo fala de ensino, fala de conselhos, de experiência. Você vai no museu, são coisas antigas, eles trazem uma história, é bonito de ver, você quer ir no museu ver. Alguma coisa velha, você não quer, né? Porque coisa velha, igual eu falei, então, passa essa imagem de deteriorado, tá? Mas pode ser que na sua Bíblia não esteja antigo, pode ser que na sua Bíblia esteja Velho Testamento. Então, o Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento ou Velho Testamento. De acordo aqui com o nosso livro, ele vai trazer então aqui, ó, personagens principais, locais principais, a palavra-chave do livro e o tema, tá? Então, quais são os personagens principais? Gente, o Gênesis, ele tem tanta história, tanto personagem, tanto, porque são 50 capítulos e esses capítulos são cheios de história, tá? Ele não é um livro que está nos livros históricos, mas ele é a história do princípio. Então, assim, tem muitos personagens. O que a gente vai focar aqui? Nos principais, tá? Quem são os personagens principais do Gênesis? Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Então, ele trouxe aqui 6 personagens principais. Note que são 6 homens. Não temos aqui a menção de nenhuma mulher. Por quê? Devagar nós vamos entender isso. Que a mulher, ela foi devagar ganhando um espaço na história. A gente não pode falar que a história era machista, mas existia-se o princípio da semente. Deus criou primeiro Adão.
e depois Eva, né? Então, o homem vem em primeiro lugar. Adão teve uma companheira, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. José não fala o nome da companheira, mas assim, Adão teve Eva, Noé teve a sua esposa, que não tem o nome citado na Bíblia, mas teve a sua esposa. Abraão teve Sara, que é uma mulher, né, muito conhecida. Isaac, Rebeca, Jacó, Raquel e Lia. E José também se casou, mas assim, elas não são citadas como personagens principais, tá? São citados os homens. Vai guardando essas informações, por quê? Porque a gente vai ver que a Bíblia não é que ela evolui, porque ela é atemporal, ela é eterna. Como tudo que Deus faz é eterno e atemporal. Mas Deus vai mostrando como as coisas vão mudando, o mover dele vai mudando, tá bom? Então vamos lá. Adão, o primeiro homem, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. E esses personagens também estão de forma cronológica. Eles aparecem nessa mesma ordem no Gênesis. Primeiro aparece Adão, depois aparece Noé, depois Abraão, depois Isaac, Jacó e José. Gênesis fecha com a história de José, tá bom? Os locais principais, aonde aconteceram as histórias que estão ali no Gênesis. O Jardim do Éden, o paraíso, o jardim que o Senhor formou e colocou ali Adão, né? Canaã, que ainda não é a Canaã habitada lá por Israel, é a Canaã que está sendo habitada ali pelos cananeus, é um povo que está surgindo, mas aparece Canaã, Abraão é tirado dali, o pai dele está ali, e Egito, que é para onde depois o povo vai e fica. Né? No final do livro a gente vai ver o Egito surgindo com a ida de José para lá, tá bom? Então esses 3 lugares, tem outros lugares? Tem, mas esses são os lugares principais, tá bom? Palavra-chave. Quando a gente pensa em Gênesis, no que a gente pensa? Princípio, início. Tanto que essa aula eu coloquei lá, Gênesis, eu acho que eu coloquei a legenda, Gênesis, o princípio de todas as coisas, né? Então, assim, quando a gente pensa em Gênesis, a gente pensa em princípio, tá bom? Então, eu quero saber o início de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, ele está no livro do Gênesis. Muitas pessoas vão falar assim para você, mas no que você crê? Da onde veio isso? Da onde veio o mundo? Da onde veio o homem? Da onde veio... No Gênesis, provavelmente você vai encontrar essa história, porque o Gênesis traz o princípio de todas as coisas, tá bom? E o tema do livro? O tema é as origens, né? O princípio. Ali no princípio a gente vai ver a origem de muita coisa. A origem do quê? Do mundo, da raça humana e do que realmente se trata toda a Bíblia, que é a origem do povo de Israel. Eu conversei com vocês já nas primeiras aulas, falando que toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente já vai ver novos povos surgindo, porque a igreja já vai começar a se expandir, mas todo o Antigo Testamento, ele gira em torno de Israel. Então, o princípio do povo de Israel está onde, pastora? No Gênesis. Tá? Aqui no Gênesis a gente vai ver então Deus levantando um povo, escolhendo um homem para levantar um povo, para esse povo ser o povo dele. E por que povo de Israel? Porque eles são a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó foi o último, né? Depois veio José, que já era seu filho, mas assim, as tribos desse povo de Deus veio de Jacó. E o nome de Jacó foi trocado para Israel. Então, assim, é o povo, poderia ser o povo de Jacó, mas como Deus trocou o nome de Jacó por Israel, e quem leu o Gênesis sabe aonde está essa passagem, onde Deus troca o nome de Jacó por Israel, nós vamos chegar lá depois. Então agora fica o quê? O povo de Israel. Porque todo esse povo foi formado da descendência dos 12 filhos de Jacó. Mas Jacó é a descendência de Isaac, Isaac é a descendência de Abraão. A promessa começa com Abraão. Mas o povo mesmo começa a crescer e vira nação
com a descendência de Jacó, seus 12 filhos. Tá bom? Versículos chaves. Então, o autor aqui, ele trouxe 2 versículos que a gente pode ter como versículos chaves do Gênesis, né? Como a gente falou, o Gênesis fala do princípio, então ele escolheu esse versículo que eu também acho muito importante, versículo 1, no capítulo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? É o primeiro versículo do Gênesis, no primeiro capítulo, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o outro versículo, que é o versículo onde Deus faz uma aliança com Abraão, capítulo 12, versículo 1 a 3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos chegar lá também, mas para quem leu sabe, e é uma passagem bem conhecida, quando o Senhor então escolhe Abraão, pede para que ele saia do meio do povo dele, e aí ele fala: porque de ti, Abraão, da sua descendência, eu farei uma grande nação. E ali nasce então a aliança e a promessa de um grande povo. Amém? Passado essa primeira parte, vamos ali para o finalzinho do livro, e ele vai trazer informações muito importantes que talvez você não saiba, tá? Se você sabe, amém, mas muitos não sabem. Gênesis é o primeiro livro de Moisés. Como assim o primeiro livro de Moisés? Os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco, os 5 livros objetos do nosso estudo desse módulo, esses 5 livros, eles foram escritos por Moisés, tá? E Gênesis é o primeiro livro escrito por Moisés. Então, tudo que está ali, o próprio Deus trouxe para Moisés e ele escreveu os livros. Por quê? Porque Moisés nasceu depois. Moisés não estava lá no princípio. Moisés não viu Adão. Moisés não viu Noé. Moisés não viu Abraão. Moisés não viu esse povo. Não viu Isaac, não viu Jacó. Apesar de ter uma história que era contada, registros históricos, essa parte onde Deus cria todas as coisas, só o próprio Deus para revelar. Ninguém estava lá. Estava, né? Adão, vamos dizer assim, uma figura humana estava, mas ela já não estava mais presente. E Adão não fez esse registro. Quem escreveu o livro do Gênesis foi Moisés, tá? A palavra Gênesis vem da tradução grega significando origens, tá? E do hebraico Bereshit, que significa no princípio. Portanto, o Gênesis é o livro dos princípios, como nós falamos aqui. Princípio algum é atribuído a Deus, mas há um princípio para todas as demais coisas. Nós não vamos encontrar. A única coisa que você não vai encontrar no Gênesis, quando a gente fala de princípio, é de onde veio Deus. Não tem, né? Ele não tem criador. A palavra diz que ele sempre foi, sempre é e sempre será. Então, como é que faz? Quando a gente é mãe e a gente tem filho, a gente passa por essa dificuldade. Se um dia a criança chega na gente e fala assim: mãe, quem criou Deus? Mãe, quem é a mãe de Deus? O pai de Deus. O Senhor, ele é incriado. Ele não é um ser criado. Não existe princípio para Deus. A palavra diz que ele é de eternidade a eternidade. E aí, nesse momento, a gente simplesmente crê. Lembra que eu falei que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus? Então, pode ser que você esteja aqui e pensando assim: eu não creio assim. Mas continua aqui comigo, colega, que você vai continuar ouvindo a palavra de Deus. E a fé
vai vir no seu coração. E o Senhor vai se apresentar a você. E o dia que você conhecer o Senhor, você vai simplesmente acalmar o seu coração a respeito disso, né? E você vai entender que Ele é. Ele é porque Ele é. Ele é o Criador de todas as coisas, mas ninguém o criou, tá? Todas as coisas têm começo, meio e fim. Deus não. Deus, ele é como a Bíblia diz mesmo, de eternidade a eternidade. Ele sempre foi. A palavra diz que ele é espírito, né? Ele está em todos os lugares, ele participa de todas as coisas, então assim, é algo muito difícil da nossa mente humana entender. E como que a gente faz? A gente crê. Isso mesmo, ele fala: "Eu sou o eu sou. Eu sou. Quem é você, Senhor? Eu sou. Eu sou." Então assim, não tem explicação. A palavra diz também que aquele que se achega a Deus é necessário que creia que ele existe. Eu acho que eu coloquei aqui, ó, na nossa apostila, aqui no índice, eu coloquei um versículo que diz assim, ó: "Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam." A única coisa que você precisa para estar próximo de Deus é crer que ele existe, tá? E o crer, o acreditar, ele parte disso, ele parte de uma escolha e conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai caminhando, o Senhor se revela a nós de uma maneira que é impossível da gente duvidar da existência dele, tá bom? Então, só não teremos princípio para Deus, mas para todas as outras coisas temos princípio. Universo, terra, vida, plantas, animais, homem, raça humana. Temos princípio para casamento, para família, para civilização, nações, Estado, governo, história, leis, princípio do pecado, princípio das punições, princípio dos sacrifícios, princípio de salvação, de adoração, aliança. E aí a gente vê o princípio do chamado de Deus, que é quando ele escolhe o povo eleito de Israel, as promessas, profecias, temos princípio das línguas, da literatura, da arte, da ciência e tudo mais. O livro de Gênesis responde a todas as nossas perguntas sobre origens, pois o homem sempre desejará saber como o mundo veio à existência e por que ele está em tão grande desordem. Isso é uma dúvida do ser humano. Todo ser humano quer saber de onde veio, para que ele está aqui e por que está toda essa bagunça. Se você conversa com uma pessoa que ela não conheceu o pai, é angustiante a vida dessa pessoa. Ela passa toda a existência dela aqui querendo saber quem é essa pessoa que me trouxe ao mundo. Por quê? Porque o ser humano ele tem esse desejo de saber de onde ele veio, tá? E mais do que saber de onde ele veio, ele tem esse desejo de entender o porquê ele veio. Aonde que ele está? Mas por que que eu vim nessa situação e o mundo está assim? Isso é do homem. E aonde que a gente sana essas respostas? No Gênesis, tá? A primeira frase da Bíblia é uma pequena declaração que está carregada de beleza, simplicidade e verdade. Gente, eu virei a página do livro, tá? Eu estou na página 38. Então, a primeira frase da Bíblia é uma pequena declaração que está carregada de beleza, simplicidade e verdade. Esta afirmação contém toda a semente da teologia bíblica. Ela nega o ateísmo, o politeísmo, o panteísmo, o materialismo, a eternidade da matéria e ensina sobre a independência, a eternidade, a autoexistência, a onipotência e a sabedoria de Deus, do Criador, tá? Essa primeira frase que fala no princípio, Deus criou céus e terra, derruba todas as outras formas de religião e realidade de existência, né? O ateísmo, o politeísmo, o panteísmo, o materialismo, eternidade da matéria. Não, nada disso. Com essa primeira frase, a gente entende que é um Deus criador,
e ele criou todas as coisas da maneira que ele quis, tá? O livro se inicia com um mundo perfeito, criado por Deus, e termina com a morte e o sepultamento de José, filho de Jacó, fora da terra prometida. Ou seja, Gênesis começa num jardim e termina com um caixão. Esta foi a terrível consequência da entrada do pecado no mundo, tá? O que a gente precisa e o que eu quero que vocês entendam e aprendam nesse estudo? Conforme a gente vai estudando a Bíblia, tudo que a gente vê nela, a forma como é colocada as histórias, a maneira como é retratado, como começa, como é o meio e como termina, isso traz um ensino. Porque o livro começa com Deus criando tudo perfeito. Um jardim perfeito, um homem perfeito, uma mulher perfeita, e aí entra o pecado. E aí termina o livro com morte. Então Deus quer dizer o quê? Que ele fez tudo perfeito. O pecado entrou, o ser humano escolheu, saiu dessa dependência de Deus, quis escolher o que era bom ou ruim para ele, e o que isso resultou? Em morte, tá? Ontem nós estudamos o livro de Ruth e eu conversei com as meninas, com os alunos, e assim, todos os capítulos de Ruth, eles trazem uma mensagem, elas começam com um plano, aí elas têm atitudes genuínas de amor a Deus e no final do capítulo, o plano deu certo. Outro capítulo, outro plano, outra meta, elas têm atitudes que agradam o coração de Deus, no final do capítulo elas estão regozijando. O que isso fala? Isso também está nos ensinando que quando você planeja, mas o seu coração, as suas atitudes, elas estão alinhadas com os princípios de Deus, porque Ruth traz a obediência, a lealdade, a fidelidade, o temor como regra para a vida. Ruth e Noemi, elas agem debaixo desses princípios, então elas estão sempre comemorando. E no Gênesis a gente vê o contrário, tá? Então começa-se num jardim, com tudo perfeito, termina-se com morte, fora do lugar aonde Deus tinha estabelecido para eles. Deus chamou Abraão e falou que ia dar um povo e uma terra. Agora eles tiveram que sair da terra, eles estão no Egito, morrendo lá. E aí a gente vai ver tudo que acontece lá, tá? O ser humano, ele foi criado de uma forma especial e diferenciada de todo o restante da criação. Foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Tá lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso, quando o homem está longe de seu Criador, sua vida se torna vazia, sem sentido e sem propósito. O primeiro homem, Adão, não é um mito ou uma parábola, como alguns desejam interpretar, pois vemos o seu nome citado na genealogia de Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23 e 28. Este evangelista também declara que Deus, de um só homem, fez toda a raça humana. Está em Atos, capítulo 17, versículo 26. E além de Lucas, Paulo e Judas citam Adão como uma pessoa real e não como um mito. E aqui a gente tem 4 referências bíblicas, eu não vou ler, senão hoje as aulas, mas você pode ler, você pode e deve ler. Quando acabar essa aula, e eu espero que você consiga fazer isso, você pegue o livro e volte, tá? É muito importante você ler na Bíblia. Eu falo, tá lá na Bíblia, mas eu não leio, então vai lá, vai ler. Porque quando a gente vê e lê, né, a gente grava, tá bom? Então, olha só, o que a gente vê hoje na nossa sociedade? Uma sociedade doente, uma sociedade depressiva, uma sociedade onde as pessoas se encontram no meio de muitos bens materiais, no meio de muitas pessoas e se sentem sozinhas, sem sentido e sem propósito. Por quê? Porque o homem, aqui está a resposta, ele foi criado para ficar próximo do seu Criador. Ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. E quando ele se afasta, nada tem sentido. Nada. Né? Então as pessoas hoje elas procuram se
preencher e achar o seu propósito de vida longe de Deus. E elas não vão encontrar, tá? E o que que isso traz? Traz morte, né? Às vezes a morte física, que é o que a gente tem visto, pessoas morrendo por doenças, pessoas se suicidando, mas a morte, pior que morrer de verdade, é uma pessoa viva morta. A pessoa tá viva, mas tá tudo morto, ela não tem alegria na vida, nada satisfaz, é uma morte de uma pessoa viva, tá? Qual é o problema dessa pessoa? Essa pessoa está longe de Deus. Aí essa pessoa vai procurar tratamento com psicólogo, com psiquiatra, às vezes gasta todo o dinheiro dela com remédio. E a única coisa que o corpo dela precisa, o coração precisa, é estar próximo de Deus, tá? Não é que não existam doenças, tá? Depressões químicas, doenças, nós todos somos seres humanos e estamos suscetíveis a isso, mas eu digo numa grande maioria. A perca de propósito e alegria da vida é por estar longe de Deus, tá bom? Vamos lá. Embora Gênesis relate a história desde a criação do mundo até por volta de 300 anos antes do nascimento de Moisés, então Moisés escreveu um livro de uma história que aconteceu 300 anos antes do nascimento dele. Seu excepcional treinamento, que é o de Moisés, na corte egípcia, sua grande capacitação e tremenda intimidade com Deus o levaram a escrever esse livro baseado em revelação direta com Deus. E aqui nós temos um versículo de Êxodo, depois um de Deuteronômio. Vamos ler. Êxodo 24 diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá. Deixa eu pegar na Bíblia, que aqui vai ter completo. Isso aqui é quando Moisés já está com o povo. Êxodo 24. Abre aí na sua Bíblia. Êxodo 24. Capítulo 12 ao 18. Vamos ler todo ele, tá? Isso aqui é para explicar como Moisés conseguiu escrever o Gênesis, tá bom? Vamos lá, 24, 12. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse às autoridades de Israel: esperem-me por aqui. Esperem-me aqui até retornarmos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, podem procurá-lo. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte durante 6 dias, e a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor. E foi no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo no monte. E permaneceu no monte, agora vem, ó, 40 dias e 40 noites. Tá? Então ele ficou 40 dias dentro dessa nuvem, na presença de Deus. Fazendo o quê? Escrevendo, né? O Senhor falou que daria para ele as tábuas de pedra. As tábuas de pedra com os 10 mandamentos eram os 10 mandamentos, que a gente vai ver aqui depois, no versículo, no capítulo, é por aqui. Na verdade, ele já tinha escrito, né? Ele já tinha escrito, já tinha descido, e depois ele subiu de novo. Então, assim, no capítulo 20, Deus dá os mandamentos. Quando ele desce, o povo tá ali idolatrando, ele fica irado, ele quebra as tábuas, aí o Senhor chama ele de novo. Sobe para cá, que eu vou te dar as tábuas de pedra com as leis, né? E aí ele fica ali 40 dias e 40 noites. Outro versículo que tá aqui no livro, Deuteronômio, abre aí na sua Bíblia, Deuteronômio 34, versículo 10, diz assim, ó. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Aí, isso aqui, deixa pra lá, né? Eu já ia falar outra coisa. Mas entendeu? Então, Moisés foi um dos maiores, né? A palavra diz que ele foi o maior profeta.
com quem o Senhor tratou dessa maneira, trouxe para perto, né? E tratou face a face, tá? Então vamos lá. O livro de Gênesis, ele está dividido em dois. E nesse cronograma que eu coloquei ali na apostila de vocês, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, nesse desenho para eu entender. Aqui é a primeira parte, aqui é a segunda. Eu dividi em dois por quê? Isso aqui é pronto, tá, gente? É um material pronto, que eu já usava para estudar. E eu retirei ele é livre para download e eu trouxe para vocês, tá? Então aqui, ó, é do capítulo 1 ao capítulo 11. E daqui do capítulo 12 ao capítulo 50. A história do Gênesis, ela é dividida nessas duas partes e unida por um acontecimento, tá? Esse acontecimento aqui é Abraão, é a aliança de Abraão. Então aqui vem Deus construindo, constrói o homem, mostra como o pecado entrou no mundo, como tudo foi acontecendo até que Deus então escolhe Abraão. Então daqui até do 1 ao 11 não tem Abraão. No capítulo 12, no final do capítulo 11 para o capítulo 12, entra Abraão, e do capítulo 12 ao capítulo 50, a história é sobre Abraão e a sua descendência, tá? Então, olha lá, os 11 primeiros capítulos do Gênesis, ele é um prólogo à história do povo judeu, que teve início com o chamado de Abraão no capítulo 12. Esses capítulos iniciais, do 1 ao 11, eles fornecem o contexto da principal narrativa do Antigo Testamento. Qual que é a principal narrativa do Antigo Testamento? Já conversei aqui com vocês. A história do povo hebreu, a saber, dos descendentes de Abraão. Hebreu. Existe um livro na Bíblia que chama Hebreus. Aqui em casa nós temos um livro que é a história dos hebreus. Então é a história do povo hebreu. Hebreu tem um significado. Eu nunca esqueço um dia que a gente tinha acabado de se mudar e num condomínio, Caleb era nenezinho. Aí veio um senhor muito estudioso, ele era um juiz aposentado. E ele falou assim, como que chama seu filho? Eu falei, Caleb. Ele falou, Caleb? Que nome diferente. Ele falou, qual é a origem do nome dele? Eu falei, o nome dele é um nome hebreu. Aí ele falou assim para mim, o povo hebreu é um povo extinto. Não existe mais hebreu. Ele falou, é um povo que foi extinto. Na época, há 14 anos atrás, eu confesso que eu não sabia nada do que eu sei hoje. O povo hebreu é o povo de Israel, né? O povo hebreu por que ele era chamado hebreu? Os povos chamavam eles de hebreus. Hebreu significa atravessadores de rios. Toda vez que Deus movimenta o povo, eles atravessam rios, eles atravessam o Mar Vermelho, depois eles atravessam o Rio Jordão, e eles ficaram conhecidos por isso, por atravessar de maneira miraculosa esses dois, o mar e o Rio Jordão. E então, assim, eles eram atravessadores de rios, atravessadores de águas. Então, o povo hebreu é o povo de Israel, tá? Aqui, quando eu falo a história do povo hebreu, é porque estava se iniciando a história desse povo, tá? Então, assim, hoje, quando falarem para você sobre isso, é o povo de Israel, tá? Eles são esse povo que veio do povo hebreu. O povo hebreu é o começo do povo de Israel, tá bom? Então, é a história do povo hebreu, a saber, os descendentes de Abraão. Eles também explicam os fatos básicos das nossas origens, do capítulo 1 ao capítulo 12, o que a gente vê? Primeiro, explica que o mundo que conhecemos veio existir por vontade de Deus, não foi por uma tragédia, uma explosão de uma bactéria, algo químico, não. Pode ser até que o Senhor tenha usado desses movimentos, vamos dizer assim, uma explosão para sair o sol, algo químico aconteceu com a água para separar água doce em água salgada, porque o Senhor é criador de todas as coisas. Então a ciência, ela não está contra Deus, pelo contrário. Né? A palavra diz que Deus deu sabedoria aos homens, mas não é fruto de uma explosão. Por mais que possa ter acontecido numa explosão, foi a vontade de Deus, tá? O mundo veio
a existir pela vontade de Deus. 2, que este mundo era originalmente bom e perfeito. Então, o mundo nem sempre foi assim, né? O mundo era bom e perfeito. 3, que homens e mulheres são únicos em toda a criação, pois foram criados à imagem de Deus. É a única coisa que Deus cria, a imagem e semelhança dele. Todas as outras coisas ele cria e fala, a palavra fala que ele criou e viu que era bom, mas que foi criado à imagem e semelhança de Deus, só o homem e a mulher. 4, e que o pecado entrou neste mundo por meio de uma desobediência moral, tá bom? 5, que devido ao pecado, todas as coisas foram arruinadas e tanto a natureza quanto a raça humana estão sofrendo as consequências até hoje. Do capítulo 1 ao capítulo 11, todas essas coisas, esses 5 pontos ficam muito claros para nós, tá bom? E a partir do capítulo 12, deixa-se de lado o cenário mais amplo da história humana e a atenção agora se volta para quê? Para um indivíduo, Abraão. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos ver criação do mundo, a serpente enganando a mulher, aí a gente vê várias histórias, Caim e Abel, e as coisas vão indo. Aí a criação da cidade de Babel, de Babilônia, onde vem os descendentes de Caim, e aquela corrupção moral vai crescendo, e aí Deus decide destruir o mundo, aí chama Noé, aí tem o dilúvio, aí depois do dilúvio tem os filhos, Cã e Jafé, que agem em desacordo com o pai, e Noé peca da mesma maneira que Adão pecou, até que Deus acha Abraão. Então, no capítulo 1 ao capítulo 11, são várias coisas, várias histórias sobre várias pessoas. Eu estou na página 39 do livro, tá? 39. E aí, agora, a partir do capítulo 12, tudo muda. Quando Abraão entra na história, daí agora, esse cenário mais amplo da história, que é o que a gente estava vendo, que tudo que aconteceu, agora a atenção volta-se para um único indivíduo, que é Abraão, tá? Por meio deste homem e da nação, que com ele se inicia, Deus dá continuidade ao seu grande propósito de abençoar toda a humanidade. Ponto. Estou aqui nesse parágrafo, tá, Denise? Ó. Gente, olha aqui. Por meio desse homem, que é Abraão, e da nação que com ele estava se iniciando, Deus vai dar continuidade. Deus, quando criou o mundo, ele tinha um propósito: abençoar toda a humanidade. Deus criou um mundo bom, um homem perfeito, com uma auxiliadora perfeita, para que eles pudessem desfrutar do máximo deste mundo. Esse era o propósito. Agora, depois que o pecado entrou, e aí tudo que ele fez, agora ele então levanta Abraão e ele vai dar continuidade nesse propósito. Só que ele tem uma maneira. E é isso que é muito poderoso a gente entender, principalmente nos nossos dias. O mundo é mau desde quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Sempre foi muito mau. Né? A palavra diz que Sodoma e Gomorra estavam numa situação de calamidade. Né? Os dias de Noé eram piores que os nossos. Mas depois do dilúvio, não houve dias tão tenebrosos como os que nós estamos vivendo. Porque lá em Apocalipse fala que quando o Senhor Jesus se levantar para vir nessa terra, vai falar que os nossos dias vão ser como os dias de Noé. Então, como que está sendo nos nossos dias? Uma ciência avançada, o pecado cada dia pior, o pecado sendo colocado como algo bom. Então, gente, lá na época de Noé, foi bem parecido com o que a gente vive hoje. Se não foi pior, tá? Eu acredito que foi pior. Então, assim, esse caminho da humanidade, Deus já viu. Quando Deus destruiu tudo com o dilúvio, pensa, estava muito feio. Né? Lá já dizia que os homens eram os homens se relacionando com homens, mulheres com mulheres, era pai matando filho, era muito feia a coisa. E a ciência era muito evoluída. Quando a gente vai para a história, tá? Quando a gente sai da Bíblia
não sai, mas assim, quando a gente vai por trás, na história mesmo, a gente começa a enxergar, principalmente naquilo que na ciência que eles pesquisam, ai, como é que chama? Quando eles faziam as escavações, a civilização asteca era algo surreal. Então, assim, já existia muita coisa. A ciência já foi. E Deus não gostou, porque ele destruiu. Então, agora não vai ter dilúvio. Ele falou, ele prometeu que ele nunca mais destruiria a terra com água. Agora ele vai destruir permanentemente quando Cristo vir. Na verdade, ele vai fazer nova todas as coisas, né? Essa é a nossa promessa. Mas olha só, quando Deus levantar Abraão, então ele agora não vai destruir mais a humanidade, ele tem uma nova maneira. E a maneira é abençoar toda a humanidade através da família. Tá? Deus fala para Abraão assim: através da sua família eu abençoarei todas as famílias da terra. Quando Deus cria o homem e a mulher, a primeira coisa que ele institui é a família. Por que você acha que a família é tão atacada hoje? Porque uma família doente, uma sociedade doente, uma igreja doente, crianças doentes. Então, o foco de Deus é abençoar a sua família. E o foco de Satanás é destruir a sua família para destruir o mundo todo. Deus quer restaurar a sua família porque ele sabe que se a sua família estiver restaurada, edificada, você é bênção onde você estiver. Agora, se a sua família estiver destruída, o seu filho destrói as pessoas que estão do lado dele na escola. Você destrói os seus amigos que estão em volta de você. A sua empresa é destruída. Agora, uma família consolidada, uma família curada, ela cura uma sociedade. Crianças curadas curam um ambiente onde elas estão, tá? Você é uma mulher curada, você cura do seu lar, você cura o relacionamento com seus filhos, né? Um esposo amado, curado, cuidado, ele é produtivo no trabalho, ele é bênção onde ele vai. A palavra diz, lá em Provérbios 31, que o marido da mulher virtuosa, ele é bem falado nas portas da cidade. Então, o foco do Senhor é abençoar as famílias da terra, através da família de Abraão. É como a gente aprende lá no Casados para Sempre. A Isabela está aqui, ela dá o curso Casados. A visão que os fundadores do Ministério Casados para Sempre tiveram é que a família era um farol. Né? A visão que Deus deu para ele é que as casas eram acesas como faróis e elas iluminavam. Então, assim, a tua família, ela é um farol. O Senhor quer restaurar a sua família. E isso não é de hoje, tá? Isso é lá do capítulo 12 de Gênesis. Quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: eu vou abençoar toda a humanidade. De que maneira? Abençoando as famílias, tá? Então vamos lá. Ao se interpretar Gênesis, é muito importante considerar que os costumes do Antigo Oriente, tá? E isso vale para toda a Bíblia. Toda vez que nós formos lermos um livro, nós temos que entender o contexto daquele tempo. Por quê? Porque vai ter uma mensagem que ela é atemporal. Mas existem coisas que elas são temporais, eram temporais e eram objetivamente para aquele tempo, tá bom? Então a gente tem que considerar os costumes do Antigo Oriente, que eram consideravelmente diferentes da nossa cultura e da nossa época. Também como o ambiente no qual viviam, que era totalmente diferente do nosso, o pecado que tinha acabado de entrar na história da raça humana, e a longevidade era a regra. Então, nós vamos ver aqui os homens vivendo 100, 120, 300 anos, né? A gente vai ter aqui, eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, porque essas coisas, gente, eu não decoro, tá? E nem precisa também. Tem gente que, meu marido gosta de decorar tudo, mas eu não. Quer ver?
Mas só para a gente ter uma noção do tanto que os homens viveram. Eles viviam muito, 120 anos, 300 anos. Conforme a gente for lendo aqui a Bíblia, eu vou encontrar essas anotações. Então, assim, era a regra. Hoje, um homem que vive até 80 anos, tá top, não tá? Eu falava pro Fernando assim, meu marido quer viver até 90 anos. Eu falei, 90? Fazendo hora extra na Terra. Com 90 a gente só vai estar dando trabalho pros outros. Mas assim, que a gente não quer morrer, né? Mas assim, se a gente viveu até 80, tá ótimo, né? Você casou, você criou seus filhos, você, né, exerceu sua profissão, porque se até 80 anos você não fez isso, depois dos 80 você não vai mais fazer. Então assim, mas naquela época não, a longevidade era a regra. Então a gente vai ver isso também lá, que é uma coisa que hoje não acontece mais, tá? Então, portanto, deve-se considerar todo o contexto mais amplo das passagens para se ter uma correta interpretação. Além disso, apesar de Gênesis não ser um relato científico da origem do universo e do homem, ele não está de forma nenhuma em desacordo com a verdadeira ciência, pois o mesmo Deus foi quem criou tanto o mundo natural quanto o mundo espiritual, tá? Então, por mais que seja um livro espiritual, um livro inspirado pelo Espírito de Deus, ele não contradiz a ciência. Tanto que hoje a gente vê aí esses escavadores achando a Arca de Noé, né? A gente vê aqui os nefilins, a palavra fala muito dos gigantes. Davi lutou contra um gigante, mas os descendentes, né? A, a raça, vamos dizer assim, os nefilins, que foram ali os descendentes de Caim, que a palavra fala que seres espirituais, né? Aí existem várias interpretações, mas não interessa qual interpretação você escolha seguir, o que interessa é o objetivo. Alguns falam que eram demônios, outros falam que eram anjos caídos, que tiveram um relacionamento com mulheres e geraram essa raça, os nefilins, que eram enormes, gigantes. Então, assim, o que a gente vê lá? Escavadores achando crânios enormes, fêmur enorme, quer dizer, existiu. Então, assim, Gênesis, quanto mais os dias passam, mais a ciência mostra que a Bíblia é verdadeira. Qual é o problema? Que nem todos têm acesso a essa informação. Por quê? Porque ela é barrada, né, de chegar na gente. O que chega na gente? O que eles querem. Principalmente se você assistir televisão, que é uma coisa que em casa a gente não faz. Não é que a gente não assiste filme, não, a gente não assiste televisão, a gente não assiste jornal, a gente não assiste novela, a gente assiste o que a gente quer, né? A gente tem os aplicativos e escolhe. Mas se você depende de informações que chegam até você, saiba que você está sendo manipulado, né? Então, assim, por que as pessoas não entendem? Primeiro, porque elas não leem a Bíblia. Não procuram um estudo, não procuram uma pessoa que possa ajudar elas a entender. Segundo, que elas são manipuladas pelas redes, né? Pelos sistemas, pelos canais, pelos telejornais. Então, assim, essas pessoas não vão saber. Então, se ela falar para você assim, isso aí é mentira, você vai olhar e falar, é mentira mesmo. Ixi, não, você precisa ir atrás, tá? Por isso que a Bíblia fala que o Senhor fala lá em Oséias que o povo dele padece. E padece por quê? Porque não sabe a verdade, porque não conhece a palavra, porque não estuda, tá? Então, o conhecimento, na medida certa, ele é uma arma poderosa nas suas mãos. A Bíblia diz assim, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Com os reis da terra? Tá com Lula? Tá com o Bolsonaro? Tá com o que tá a verdade? Tá com o pastor da Assembleia? Tá com o pastor da congregação? Não, gente, a verdade está na Bíblia. E você tem acesso à Bíblia, então vá você mesma na fonte. Você mesma. Você tem água para beber. Para que você vai mandar o outro beber água por você? Vá você beber, tá? Então vamos lá. Página 40 do livro. Estamos terminando o livro e vamos para a Bíblia. Olha lá. Como na Bíblia temos uma unidade literária e temática, o primeiro livro das Escrituras, que é o Gênesis, se relaciona intimamente com o último, que é Apocalipse. O Apocalipse é um livro que ninguém quer estudar.
Ai, não entendo nada, tenho medo, ai, nem quero saber o que vai acontecer. Gente, depois que você entende os princípios, a maneira como lê a Bíblia, o Apocalipse é o livro mais gostoso de estudar. Por quê? Porque tudo o que você lê aqui na Bíblia até o Apocalipse já aconteceu. E o Apocalipse ainda não. Então é muito bom de estudar, é como assistir um filme novo, entendeu? É muito, muito bom. E outra, você vai crescendo, você vai entendendo, você vai vendo que aquilo que você leu realmente é verdade. Então, Gênesis e Apocalipse estão totalmente ligados. Então, aí o que acontece? A pessoa vem para a igreja, ela quer só estudar a Bíblia de Mateus para frente. O Antigo Testamento, né? É muita lei, aquilo lá não vale mais nada. Já passou, vamos aqui focar no Evangelho, e daí vai para o Apocalipse, quando vai, né? Você não vai entender nada. Você pode até entender, mas você vai ficar no raso. Para você ir para o profundo, você precisa conhecer tudo. Não dá para você se relacionar de forma íntima com nada e nem com ninguém se você não conhecer o princípio, de onde veio. Então a gente precisa entender o começo, o princípio de todas as coisas. Aí a pessoa quer entender o fim de todas as coisas, que é o Apocalipse. Mas o princípio ela não quer. Não vai entender. Não vai entender nada, tá? Então, assim, Gênesis e Apocalipse, eles estão totalmente ligados, tá bom? Olha aqui, que legal o autor traz aqui no livro. Olha lá. Na página 40, lá em cima eu tô, tá? Ó, o paraíso perdido no princípio de Gênesis é novamente encontrado no capítulo final de Apocalipse. E ali temos os filhos de Deus se alimentando da árvore da vida. Gênesis e Apocalipse são os livros mais questionados e atacados de toda a Bíblia. Eles são frequentemente ignorados, interpretados como uma parábola ou uma alegoria. Existe uma razão espiritual para isso. Presta atenção nessa frase. Em Gênesis, nós temos a sentença sobre a serpente, Satanás. E em Apocalipse, nós temos a execução. Satanás, ele já sabe qual é o fim dele, mas ele não quer chegar lá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te enganar o máximo possível para que ele possa levar o máximo de pessoas com ele. Então, assim, aqui no Gênesis, vamos ler esse versículo que é muito poderoso. Abre a sua Bíblia no versículo 3 do Gênesis, no versículo 15. 14. Vamos ler no 14. Deixa eu aproveitar para beber uma água. Abre aí. Gênesis 3, versículo 14. Olha lá. A serpente tinha acabado de enganar a Eva. Olha o que o Senhor diz. Então o Senhor declarou para quem? Para a serpente? Para Satanás? Uma vez que você fez isso, que você fez o quê? Que você enganou a minha criação, maldita é você. Entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. E o descendente dela ferirá a sua cabeça, e a você ferirá o calcanhar. Esse guerreiro prometido que vai ferir a cabeça da serpente, que é aquela que enganou a humanidade, que conseguiu levar o coração do homem ao desejo, né, de escolher o que é bom para ele. A palavra fala que vai vir um descendente de mulher e ele vai pisar na cabeça. Só que ao mesmo tempo que ele pisar na cabeça, ele vai ferir o calcanhar desse guerreiro. Então é um guerreiro ferido. E ele vai vencer a serpente, mas ela vai ferir ele. Quem fez isso? Quem foi ferido, mas pisou na cabeça de Satanás? Jesus Cristo. Então, para o pecado, o Senhor já tinha uma solução. Então, aqui no livro, já temos a sentença sobre a serpente.
tá bom? Vamos lá. Terminar o livro. Página 40. Os fatos mais importantes, então, do Gênesis são: no capítulo 1, gente, em todo capítulo tem um fato importante. No capítulo 1, criação dos céus e da terra. Capítulo 2, criação do homem e da mulher. Capítulo 3, entrada do pecado no mundo. Capítulo 6 e 8, a corrupção da raça humana e o julgamento do dilúvio. Capítulo 9, aliança de Deus com Noé. Capítulo 11, a Torre de Babel. Essas são as primeiras histórias importantes, né? Os fatos importantes. Lembra que eu falei do capítulo 1 ao 11? Nós temos esse panorama, depois do 12 para frente é Abraão. Então, vamos lá. Criação dos céus e da terra, criação do homem e da mulher, entrada do pecado no mundo, corrupção da raça humana e o julgamento do dilúvio, aliança de Deus com Noé, fechou, e a Torre de Babel. Aí vem, então, agora Abraão. A partir do capítulo 11, entra esse homem, Abraão. Abraão, gente, ele é chamado pai da fé. Por quê? Porque ele foi chamado para sair do meio do povo dele, para ir para um lugar que ele não sabia onde era, com a promessa de que ele teria uma grande nação, sendo que a mulher dele, através da descendência dele, sendo que a mulher dele já era velha e estéril. Então, assim, ele foi chamado pai da fé. Por quê? Porque ele se moveu numa fé que nenhum homem antes dele teve. Noé também teve muita fé, né? Noé criou, fez lá a arca, diz que nunca tinha chovido sobre a terra. E Deus mandou o homem construir um barco enorme, colocar bicho lá dentro porque ia chover. Mas foi uma fé. Mas Abraão, ele se moveu nessa fé na promessa. E o que a gente vê? Hoje ele é conhecido como pai da fé, tá bom? Então, olha lá. Aí vem a chamada de Abraão no capítulo 12. Capítulo 18 e 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. Capítulo 16 a 21, os dois filhos de Abraão, Ismael, segundo a carne, né, que foi filha da serva de Sara, e Isaque, o filho da promessa, que foi filho da Sara, na sua velhice. Deus prova a fé de Abraão, capítulo 22, quando o Senhor pede Isaque como sacrifício. Os dois filhos de Isaque, Jacó e Esaú, capítulo 25. Jacó rouba o direito de primogenitura do seu irmão, capítulo 27 e 28. Os 12 filhos de Jacó, capítulo 29 e 30. E a história de José, capítulo 37 a 50. Esses são os fatos mais importantes do Gênesis, tá bom? Existem vários fatos. Como eu falei para vocês, eu acho que é o livro que tem mais, assim, histórias. Mas essas são as principais, tá bom? Aqui na página 41, nós temos, assim, um quadro Cronologia em Gênesis. Olha aqui. Quem gosta de ler cronologia? Quem gosta de, quando chega ali, descendência, aí começa. Filho de não sei quem, com filho de não sei quem, com filho de não sei quem, com filho... Dá uma vontade de pular. Depois que eu aprendi isso, eu não pulei mais, né? A gente lê. Por quê? Por que é tão importante a cronologia? Para Deus, é muito importante o princípio das coisas. E quando ele mostra para nós a cronologia, da onde veio, quem veio, a genealogia, perdão, tá? Tô falando cronologia é a idade, né? A genealogia, quem veio, de onde veio, por quê? Porque nós não somos Israel, né? Nós somos os gentios. E nós somos enxertados na videira, né? Então, assim, depois de Abraão, conforme vem entrando pessoas, você vai ver Deus enxertando algumas pessoas na genealogia. Por quê? Porque Deus vai te mostrar que não importa só de onde você veio, mas também importa o que move o teu coração. E
de acordo com a motivação do teu coração, ele pode te colocar em lugares muito especiais. Aí nós vamos ver Raabe, uma gentílica, uma cananeia, moradora de Jericó, uma prostituta, entrando dentro do povo de Israel por causa da obediência e do temor, né? Nós vamos ver Ruth, né? Essa mulher também, moabita, mas por causa da fidelidade dela com Noemi, ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Então, assim, é importante a gente ler a genealogia, tá? E a cronologia, é o que eu estava procurando naquela hora na Bíblia e não achei, está aqui. Aqui é a idade que os homens viveram, tá bom? Então vamos acompanhar aí comigo, que eu não quero entrar na apostila, nós temos 15 minutos de aula, e eu não quero entrar na apostila agora, senão nós vamos quebrar. Então deixa para entrar na aula que vem, e daí a gente faz o Gênesis todo, apostila e Bíblia, tá bom? Vamos ficar aqui no livro. Olha lá, se você pegar aqui nesse quadrinho, acompanha comigo a partir daqui de baixo, tá bom? Aqui nós temos o primeiro homem, Adão. Então olha lá, quantos anos Adão viveu? 930 anos. Tá? Aí depois nós vamos ter Sete, filho de Adão, 912 anos. Enos, 905 anos. Cainã, 910. Maalalel, sempre falo errado o nome dele, 895 anos. Jared, 962 anos. Aí nós temos Enoque, 365 anos. E nós vamos ter o homem que mais viveu em toda a história já registrada, que é Matusalém, 969 anos. Matusalém acho que todo mundo conhece. Olha, aquele lá tá velho, fala assim, isso é o Matusalém, né? Morre nunca. Matusalém viveu 969 anos. Aí vem Lameque, 777 anos. Noé, 950 anos. Aí nós vamos ver uma caída drástica, depois aqui desses 4 aqui, ó. Sem, que era filho de Noé, 600 anos. Arfaxade, 438. Salá, 433. Eber, 464. E aí começa a cair. Peleg, 239, Reu, 239, Serug, 230, Naor, 148, Terá, pai de Abraão, 205, Abraão, 175, Isaac, filho de Abraão, 178, Jacó, 147 e José, 110 anos, tá? Então, isso aqui é para a gente ver como Deus foi diminuindo os dias do homem. É outro versículo que tem na Bíblia, que fala que Deus vai diminuir, né? Por quê? Porque o homem não aguenta. A maldade do homem e o pecado, ele que faz. Primeiro que o pecado trouxe todo tipo de doença, abriu porta para todo tipo de ruindade, vamos dizer assim, de coisas ruins que nós temos no mundo. Isso contribuiu, tá? Mas a gente vê que como vai caindo, ó, em José, então assim, pensa, Gênesis, Deus fez o homem para viver 1000 anos, porque Adão viveu 930, Matusalém viveu 969 e terminou com José vivendo simplesmente 110 anos, tá? Resultado do pecado. Isso mesmo. Aí aqui embaixo nós vamos ter a genealogia. Essa genealogia é encontrada no livro de Gênesis, tá? Começa com o primeiro homem, Adão. Então Adão teve Caim, Abel e Sete. Filhos e filhas. Quantos filhos e filhas Adão e Eva têm? Incontáveis. A Bíblia não fala. Mas foi muito, porque eles povoaram a terra. Povoaram a terra. E esses filhos com filhos, lembra que eu falei que a gente precisa ter em mente que a situação aqui, tanto cultural e tanto histórica, era totalmente de hoje. O Senhor, ele não valida, ele não aprova o incesto, o casamento entre irmãos e parentes. Mas aqui, nessa época, foi assim, porque veio de um homem e de uma mulher. Então, mas os 3 filhos citados são Caim, Abel e Sete, tá?
nós vamos ficar aqui nessa. Ele dá a vazão para os filhos que Deus usou. Porque, por exemplo, Caim, a descendência de Caim é grande também, e não está aqui. Caim gerou Lameque. Ó, os descendentes de Caim. Caim gerou Lameque. E Lameque, ele foi tão mal, a palavra fala que, porque Caim foi muito mal, né? Ele matou o seu filho. Mas Lameque, ó, Lameque era mal 77 vezes a mais, ele fala. Lameque muito mais. Então, assim, dessa descendência de Caim, veio então a nação de Babilônia. Aqui nasce a nação, nasce o povo que depois vai construir Babilônia e daí vai construir a Torre de Babel, tá? Mas a Bíblia, o livro aqui, o autor, ele fica com a descendência, vamos dizer assim, dos homens de Deus, né? Então Adão gerou Sete. Sete veio no lugar de Abel, a palavra fala, né? Depois que Abel morreu, eles tiveram outro filho, e a palavra fala que Sete veio no lugar de Abel, né? Sete tinha um coração voltado para as coisas do Senhor. Sete, a descendência de Sete veio Noé, então Noé é descendente de Sete. Descendente de Noé, Sem, Cã e Jafé, mas Sem foi um homem usado por Deus, ele gerou Eber, Naor. De Naor veio Terá, Terá, o pai de Abraão. Então, de Abraão nasceu Ismael e Isaque. E a genealogia vem de Isaque. Não é que Ismael não teve uma descendência, teve, nós vamos estudar isso também. Mas de Isaque, então, veio Esaú, Jacó, mas Jacó foi o filho, né, que deu, então, esses 12 filhos. Ele teve filhos com Lia, com Bila e com Raquel, tá? Então, desses 12 filhos, ele teve Levi, Ruben, Simeão, Issacar, Zebulon, Gade, Asser, Dan, Naphtali, Benjamim e José, tá? Desses 12 filhos, então, vem agora 12 tribos, tá? Levi, da tribo de Levi vieram os levitas. Eles não são chamados tribo, porque depois a gente vai estudar lá, que os levitas, eles foram separados para o trabalho no tabernáculo. Então, eles não tiveram terra, né, como herança. Eles viviam, sim, eles tinham a terra ali para viver, mas eles não tinham uma tribo. Eles não formaram um clã, tá? Eles eram um povo escolhido para servir ao Senhor. Mas aí vem, da tribo de Ruben, do filho de Ruben, a tribo de Ruben, de Simeão, Simeão, de Judá, Judá, Issacar. A única coisa que vai mudar aqui é a tribo de José, que a tribo de José, a tribo de Benjamim, o filho Benjamim da descendência, então, a tribo de Benjamim, mas o filho José, ele dá descendência a duas tribos, Efraim e Manassés. Essas duas tribos são do filho José, tá? Então, Ruben, Simeão, Levi, Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon são filhos de Lia. Gade e Asser são filhos de Zilpa. Dan e Naphtali são filhos de Bila. E Benjamim e José são filhos de Raquel, tá? Ele teve filhos com essas três mulheres. Raquel e Lia foram as suas esposas, vamos dizer assim. Bila e Zilpa era serva delas duas. E elas tinham filho com o homem e ponhava a serva para ter filho com o homem também, porque quanto mais filho elas tivessem, melhor, né? Então, assim, a serva de Lia, os filhos que a serva de Lia tinha, era como mérito para ela, tá bom? Mas isso a gente vai ver na Bíblia também. Amém, gente? E assim a gente fecha o Êxodo aqui no nosso livro. Se você virar a página aí no capítulo 40, na página 41, a gente vai ter as divisões. Eu uso essa primeira divisão aqui para a gente estudar, que é dividida em duas partes, que é a primeira parte, igual eu falei, do capítulo 1 ao 11, que é a história primitiva da raça humana, e a segunda parte do capítulo 12 ao 50, que é a história primitiva de Israel, tá? E aqui
a parte de baixo é dividida pelos personagens, tá bom? Capítulo 1 ao 5 é Adão, capítulos 4 a 5, Abel, capítulo 5 é Enoque, de 5 a 10 Noé, de 11 ao 25 a história de Abraão, 25 a 35 Isaac, 25 a 50 Jacó, 37 a 50 José, tá? Então aqui é onde os personagens principais aparecem nas histórias. Amém, gente? Nós temos 6 minutos. Ficou alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui? Sobre o contexto em si, nós vamos entrar na próxima aula, tá? Daí nós vamos entrar no livro. Mas em relação, assim, a esse pano de fundo, alguém tem alguma dúvida? Quer digitar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Acontece também de, às vezes, passar a aula e depois a pessoa ficar com dúvida, né? Vocês podem me procurar no WhatsApp. Hoje mesmo eu estava respondendo uma pergunta da Luciane, que nós estamos estudando na outra turma sobre Ruth, e o Senhor tem falado com ela numa palavra de Juízes que liga a Ruth, e ela me procurou, e eu estou aqui disponível, se eu puder ajudar, se eu puder esclarecer a dúvida, eu estou aqui para esclarecer e ajudar vocês. Amém? Ninguém? Glória a Deus. Aí a aula que vem, a gente vai entrar propriamente na apostila, tá bom? Mais uma chance para quem não leu o Gênesis ler. Leia. Às vezes você está falando assim, nem vou ler, já li um monte de vezes. Não, leia de novo. Leia pensando agora em toda essa aula, no que nós estamos estudando. Sempre aparece algum versículo ou outro com dúvida, pontua, traz para a aula que vem, tá bom? Se não quiser trazer aqui na aula, mas é bom trazer na aula, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de um outro aluno e a gente já esclarece, tá? Então, mais uma oportunidade para você ler o Gênesis. Amém, gente? Então, vamos encerrar. Glória a Deus. Quero dizer que eu fico muito feliz. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por nos permitir, né, ter esse tempo aqui de estudo. E agradeço a todos vocês que estão comprometidos, né? O que eu tenho para dizer para vocês é que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Então, tudo que a gente faz com expectativa no Senhor, a gente nunca fica sem recompensa. E o fato de você separar um dia na sua semana e investir 1h30 aqui, o Senhor vai te galardoar. Não é que Ele vai te dar uma bênção porque você está aqui comigo. Não, isso vai trazer algo muito positivo na sua vida. Nada é mais valioso do que a nossa liberdade. Nada é mais valioso do que nós conhecermos a Deus verdadeiramente. Tudo muda. Muda a nossa forma de orar, muda a nossa forma de ver o mundo, muda a nossa forma de vermos nós mesmas, né? Nós mesmos, e isso é o que mais importa. Então, assim, quero dar glória a Deus, né? Porque vocês ficaram aqui firmes a aula toda, e quero dizer que eu estou disponível para vocês no que vocês precisarem, tá bom? Vamos orar para entregar esse tempo para o Senhor. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é fiel, é justo, é bondoso, é misericordioso, e a tua palavra nos mostra, Pai, como é grande o teu poder. E nós declaramos aqui que nós estamos aqui pelo poder do teu amor, pelo teu poder que nos atrai. A tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, foi o teu amor que nos atraiu. E nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos atraiu para ti. Nós te agradecemos porque o Senhor nos enxertou na videira, o Senhor, Pai, fez de nós também participantes com Cristo da tua vinda, das tuas recompensas, do teu reino, e é isso que alegra o nosso coração. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que estiveram aqui comigo estudando a tua palavra, e quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus o Senhor continue a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um deles, que eles possam, Pai, sair daqui mais sedentos da tua palavra, querendo te conhecer mais, querendo entender mais dos teus princípios
e dos teus ensinos. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus eu te entrego. Amém. Amém? Glória a Deus. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.